Foi criada essa semana na Câmara dos Deputados uma comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. Sobre esse assunto, eu converso com um dos membros dessa comissão, o deputado federal Bira do Pindaré, do PSB, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Adalberto. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, preocupação grande em relação a essa reforma administrativa. Há vários temas polêmicos aí, entre elas o fim da estabilidade. Dessa proposta que chega à Câmara dos Deputados, qual é a primeira avaliação que a gente pode fazer? Olha, a primeira coisa a dizer é que é uma covardia, Adalberto, ter que enfrentar um tema como esse em plena pandemia. Nós estamos caminhando para 500 mil de pessoas mortas no Brasil em razão da pandemia. Pessoas sofrendo com desemprego, sofrendo com a fome que assola o nosso país. E ao invés da gente concentrar todas as energias no enfrentamento a esse problema da pandemia, resolve-se criar uma pauta que é perversa, que desmantela o serviço público e ataca de cheio os direitos dos servidores públicos no Brasil, que é a chamada PEC 32 da reforma administrativa. Eu lamento profundamente ter que tratar desse assunto nesse momento. Vamos fazer uma luta tremenda lá para que os direitos sejam preservados, como, por exemplo, o direito à estabilidade no emprego, que não se trata apenas do direito do servidor, é um direito que protege também a sociedade. Porque tempos passados nós sabemos como é que funcionava, antes da Constituição de 88. O que predominava era a indicação dos coronéis, que as pessoas entravam pela janela no serviço público e não tinham nenhuma proteção depois. Então nós queremos retroceder em relação a essa conquista tão importante para a cidadania brasileira. Eu acho que, de fato, isso é andar para trás e nós vamos lutar muito para que essa PEC não seja aprovada no Congresso Nacional. A PEC permite, por exemplo, a contratação, aquele chamado contrato temporário, né? Em que situações isso se aplica? Quer dizer, essa é uma outra preocupação também, já que pode acontecer essa contratação de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeios? Na verdade, esses contratos temporários já são permitidos na atualidade. Você faz um concurso público, por exemplo, o caso dos recenseadores do IBGE. Normalmente eles passam por um concurso e têm um contrato temporário. Isso é normal hoje no serviço público. O que eles querem fazer é mais grave, Adalberto. Eles querem precarizar o serviço público, porque além de acabar com a estabilidade, eles vão acabar também com o concurso público. Nós vamos ter meros seletivos para o ingresso no serviço público. Isso é de uma gravidade tremenda e que impacta fortemente a qualidade dos serviços públicos, que precisam melhorar, mas só vão melhorar com investimentos públicos que garantam as políticas que devem ser efetivadas em todo o país. A educação, por exemplo. Se a educação vai mal ou se vai bem, isso não é culpa do professor e da professora. Isso é responsabilidade de quem governa. A mesma coisa pode se falar da saúde pública. Portanto, é preciso que haja a cobrança dos verdadeiros responsáveis pela situação de dificuldade que sempre teve o serviço público no Brasil. Mas, a despeito de tudo isso, é bom que se diga, se não fosse o SUS, por exemplo, que é o nosso serviço público de saúde no Brasil, como ficaria agora a situação do povo brasileiro enfrentando essa pandemia? Nós não podemos abrir mão das políticas públicas, do serviço público, e por isso que nós vamos combater com toda a garra essa PEC 32 da reforma administrativa. Está prevista também a parceria com entes aí, privados. Em que base isso deve se dar a partir dessa proposta que chega? A PEC permite, portanto, delegar, por exemplo, atividades a particulares exercidas pelo poder público. Bom, esse é um problema da lógica de tornar o Estado subsidiário. Nós estamos enfrentando esse debate para que o Estado ele seja valorizado no seu papel, naquilo que preceitua a Constituição Federal e que se assegure a efetividade também dos direitos da população que precisa ser atendida nas mais diversas dimensões da vida, saúde, educação, segurança, etc. Então, nós vamos, é mais um item que nós vamos ter que enfrentar, mas eu creio que já avançamos na Comissão de Constituição e Justiça, não permitindo os princípios, que eles queriam modificar os princípios da administração pública, e nós conseguimos derrotar esta proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Então, agora na Comissão Especial, eu creio que nós temos condições de avançar em outros itens. Do ponto de vista político, o PSB, como é que, nesse momento,
trabalha para as próximas eleições. Essa semana, inclusive, o governador Flávio Dino esteve lá em Brasília, conversando com a direção nacional do partido. Já há uma data definida para a entrada do governador, já está certo isso? Eu creio que está certo. Do nosso ponto de vista, nós que somos do PSB, está certo. Falta apenas o governador anunciar. E creio que ele vai fazer isso nos próximos dias ou semanas e certamente será uma grande aquisição para o partido. E aí ele vai comandar a sucessão, a sua própria sucessão no estado do Maranhão, mas já como um membro do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro. Há possibilidade de fusão de partidos aí? Dependendo do PSB, como é que imagina isso? Olha, no PSB essa discussão não existe. Mas nós estamos dialogando, né, com os membros do PCdoB e de outros partidos, procurando agora, na reforma eleitoral, tomar a melhor decisão que propicie a organização dos partidos no Brasil. Mas não há nenhuma discussão dentro do PSB em relação à fusão. Obrigado, deputado, por essa entrevista aqui ao vivo no Bom Dia para Todo o Estado. Eu que agradeço, Adalberto. Muito obrigado e bom dia.